gente, aqui é a Karen do canal do blog Ler Pra Sempre e esse vídeo é o vídeo de leituras do mês de maio de 2015. Eu fiz ele separado do vídeo de book haul porque eu comprei muito livro esse mês, então se eu fosse fazer junto com o de leituras ia ficar muito grande. Eu acabei de gravar o vídeo de book haul, inclusive, e já deu tipo 10 minutos, então se eu fizesse junto ia dar tipo 20 e ninguém ia assistir porque ia ficar muito longo. Mas então vamos lá, vou mostrar pra vocês os livros que eu li no mês de maio. Eu li 4 livros no mês de maio, que foi um número bom, porque eu geralmente leio 4 livros mesmo no mês. E eu comecei o mês lendo O Feitiço, que é o segundo livro da saga Encantadas, da trilogia Encantadas. O primeiro livro, que foi Veneno, eu falei pra vocês dele no mês de abril, que foi uma das minhas últimas leituras. E eu falei que eu não tinha gostado muito, que eu tinha achado bem fraco, mais ou menos, que a história não foi muito diferente da original. Só que veio esse livro aqui e me fez calar a boca, porque esse livro aqui é 1000 vezes melhor do que o primeiro, e eu gostei muito de Feitiço. Aqui a história, o pano de fundo é a história da Cinderela, e como eu tenho uma preferência pela história da Cinderela, talvez isso tenha me feito gostar mais desse livro aqui do que do primeiro. Mas aqui, gente, eu achei que foi melhor porque a autora parece que pegou a fórmula desse livro aqui e triplicou, assim, tipo, melhorou muito e fez esse aqui. Então, nesse livro aqui, a gente vai conhecer a história original da Cinderela, que perde o sapatinho lá na festa e tudo mais. Tem a irmã dela, que é mais privilegiada que ela, tem a madrasta, tem o pai e tudo mais. E depois que ela casa com o príncipe, que, como todo mundo já sabe, as coisas não são assim tão bonitas como na história original e não acaba assim, tipo, ela casou com o príncipe e acabou a história, não, que tem muita coisa depois. Então ela vai ter que fazer uma coisa que vai ter que procurar algo que nem ela sabe o que é, pra fada madrinha lá no castelo. E aí, de noite, ela acaba meio que vendo que o príncipe não tá dormindo assim lá no quarto dele. E ela acha que tá sendo traída e aí ela resolve seguir o príncipe. E quando ela segue o príncipe, ela acaba descobrindo uma coisa numa parte lá do castelo que tem a ver com a história desse livro aqui. Então eu não aconselho vocês a lerem os livros fora da ordem. Eu achava que eram meio que histórias independentes, assim, mas não, tem a ver. E a autora, ela pega personagens daqui e coloca aqui, então lê na ordem os livros, que é bem melhor. Então esse livro tem todo um mistério, que a gente querendo saber onde o príncipe vai de madrugada, o que acontece. E quando a gente descobre, é muito surpreendente, gente. É uma coisa assim muito legal, muito surpreendente. O final desse livro é muito, muito, muito surpreendente. E eu gostei pra caramba desse livro aqui, dei 4 estrelas pra ele no Scooby e eu fiz desenho lá no blog. E eu achei que tudo que eu achei de ruim no primeiro livro e fraco aqui ficou muito bom. E eu gostei pra caramba desse livro. E o epílogo também tem uma parte do primeiro livro que é muito legal. E aqui, gente, sério, é muito legal esse livro, Feitiço. É 1000 vezes melhor que o primeiro. E tem umas partes meio sinistras, assim, meio estranhas. E a Cinderela aqui não é tão boazinha assim quanto parece. Então é muito legal esse livro. E eu dei 4 estrelas, como eu já falei, tem resenha lá no blog. Aí depois, como eu gostei bastante de Feitiço, já peguei o terceiro volume pra ler, que é o livro Poder. Que essas capas são muito lindas. Essa aqui é uma das mais lindas. E, gente, esse livro aqui vai contar a história da Bela Adormecida. Então, o primeiro foi da Branca de Neve, o segundo da Cinderela, aqui é a Bela Adormecida. E uma palavra para definir esse livro seria bizarro. Macabro, gente. Esse livro é muito bizarro. A autora, eu acho que ela foi meio que ousada pra criar essa história, porque, gente, ela meio que criou uma história dentro da história, como se fosse lá no Harry Potter, lá os contos lá dos 3 irmãos. Então ela cria meio que uma lenda sobre a Bela e a Fera nesse livro. Então aqui tem partes da Bela e a Fera, tem coisa do Chapeuzinho Vermelho, tem partes das outras histórias lá da Branca de Neve. Ela meio que junta vários contos de fadas e coloca aqui. Então esse livro é muito estranho. É o livro mais sinistro da trilogia, porque acontecem umas coisas muito bizarras, muito macabras, que me deixou meio que assustada enquanto eu lia, mas eu gostei bastante. Não mais do que de Feitiço, eu ainda prefiro Feitiço, mas eu também dei 4 estrelas pra esse livro aqui. E eu achei que ela fechou a trilogia de um jeito muito, muito legal. E aqui também no final tem uma entrevista com ela, onde ela fala sobre os livros, e é muito legal, eu recomendo pra vocês a trilogia. Apesar do primeiro livro ser fraco, os outros dois compensam muito. Depois eu li um livro que eu tava louca pra ler faz muito tempo e que finalmente eu comprei e já li, que foi o livro Mentirosos, da E. Lockhart. Então acho que todo mundo já sabe a história desse livro, mas aqui a gente conhece a família Sinclair, que é uma família muito rica. Esse livro é narrado pela Cadence, que é a primogênita da família, a neta mais velha.
E essa família, ela meio que vive de aparências e tradições, então ninguém pode demonstrar sentimentos, todo mundo tem que manter a pose de rico, mesmo que eles já estejam meio que decaindo assim. E todo verão eles têm uma ilha particular, que é a ilha de Beakwold, eu acho que é assim que pronuncia. E todo verão a família inteira vai passar nessa ilha, que cada uma das filhas do Harris, que ele tem 3 filhas, cada uma tem uma casa na ilha. E vai elas lá e os filhos, que são todos os primos, vão passar todo o verão nessa ilha. E depois que eles passam o verão lá, cada um vai pra sua casa, ninguém mais se fala. E essa coisa, então é como se fosse um universo particular. E a Cadence, o Johnny, a Miriam e o Getty, que é um amigo da família que não é parente, mas passa o verão lá também, eles são o grupo autodenominado de mentirosos. Então eles são inseparáveis, são super amigos, todo verão, todo ano eles ficam contando os dias pra chegar o verão e passar esses verões que eles passam sempre juntos. Só que no verão, quando a Cadence completa 15 anos, acontece uma coisa muito estranha, que é um acidente com ela, onde ela bate a cabeça e tudo mais. E aí ela meio que tem inúmeros episódios de enxaqueca, vive à base de remédios, e ela meio que não é diagnosticada, mas a mãe dela fala que ela teve um trauma crânioencefálico. Só que ela não lembra de nada desse acidente, meio que ela perdeu a memória. E desde então ela nunca mais voltou pra ilha, e nunca mais viu os primos dela, ela mandou 1000 e-mails e ninguém respondeu, nunca mais teve contato com eles. Só que aí, depois de 2 anos do acidente, ela acaba voltando pra ilha, ela tem 17 anos já. E quando ela volta pra ilha, ela quer descobrir o que realmente aconteceu no acidente dela no verão dos 15. E é aí que o livro fica bom, porque a gente começa a entender as mensagens subliminares que tem na história, que a autora colocou de propósito. E a Cadence, quando ela chega lá, ninguém quer falar pra ela sobre o que aconteceu e tudo mais, só que ela meio que começa a reunir, assim, memórias e lembranças. E aos poucos ela vai lembrando do que aconteceu com ela. E quando ela descobre o que realmente aconteceu, com a ajuda dos primos, ela acaba descobrindo depois. E é muito surpreendente. Só que eu esperava mais. Não sei explicar, mas eu esperava mais. Eu achei o final super surpreendente. Tipo, eu não imaginava que realmente tinha acontecido isso. É uma coisa bem trágica, bem triste, assim, sabe? Que acontece nesse acidente dela, que fez ela ter tido esse acidente. E é muito legal esse livro porque ele mostra pra gente uma família que vive de aparências e quanto as posses que a família tem geram brigas entre as irmãs e como as coisas podem ser mantidas sob aparência. E esse livro me irritou em algumas partes porque eu fiquei com raiva do Harry Sinclair, que é o patriarca lá, o bisavô. E o livro é muito legal, eu gostei muito. A escrita da E. Lockhart, eu tô confundindo com o nome da outra autora, é muito, muito poética, cheia de metáforas e muito bonita. Eu gostei bastante do livro, dei 4 estrelas, mas eu achei que o final fosse melhor. De tanto que falavam desse final, eu esperava mais. Só que mesmo assim foi um final surpreendente. E eu recomendo a leitura desse livro, é muito bom pra ler no verão, uma leitura super rápida. Acho que eu li em 2 dias ou 3. E é um livro jovem adulto, mas que foge um pouco do clichê, porque ele tem temas um pouquinho mais pesados e o final é surpreendente, só que não foi tudo que eu esperava. Por isso que eu tirei uma estrela dele, mas ainda assim recomendo 4 estrelas pra ele no Scooby. E por último eu li Uma Longa Jornada, do Nicholas Sparks. Esse livro aqui ele vai contar meio que 2 histórias assim distintas, que primeiro ele vai apresentar a gente pro Ira, que é um senhor de idade de 90 anos. Ele sofre um acidente de carro e fica preso nas Ferraris. E enquanto ele tá preso lá, ele começa a ter alucinações e vê a esposa dele, que já morreu há 9 anos, lá no carro com ele. E ele começa a relembrar a história dos dois, desde quando eles se conheceram até o momento que ela deixou ele, que ela morreu. E perto dali a gente conhece a Sofia, que é uma estudante universitária de 21 anos. Ela vai para um rodeio com a amiga dela. E lá nesse rodeio ela conhece o Luke, que o ex-namorado dela meio que tenta assediar ela lá no rodeio. E o Luke vem salvar ela, assim. E aí eles começam a conversar, se envolver, a sair, acontece um romance entre eles, então é muito legal. Só que o Luke ele tem um segredo que tem a ver com os rodeios e que pode mudar a vida dele e o relacionamento dele com a Sofia. E em algum ponto da história, mais pro final, a história da Sofia e do Luke se liga com a história do Ira, que é o senhor, e da Ruth. Então é uma coisa bem legal. O desfecho do livro é bem interessante, bem surpreendente, porque a forma como a história desses dois casais se ligam é muito legal. O livro é muito bonito. O Ira é o típico personagem do Nicholas Sparks, ele é um senhor de idade, ele escreve cartas, ele é super romântico. E a Sofia e o Luke são aquele casal jovem, mas apaixonado também. O livro é muito bonito, só que eu não gostei tanto assim, porque eu achei que as partes que o Ira narra, porque os capítulos meio que são alternados. Então, um capítulo tá o Ira narrando, o outro tá a Sofia, o outro tá o Luke.
Os capítulos que o Ira tá narrando, contando a história dele com a Ruth, eu achei bem cansativo. E eu não tinha aquela vontade de pegar o livro pra ler, sabe? Eu deixava ele na bolsa, assim, e eu não tinha aquela vontade de pegar pra ler mesmo. Eu demorei um pouco pra fazer essa leitura, apesar do livro não ser tão grosso assim, tem 300 e poucas páginas. Mas é um livro bonito. Eu dei 3 selos pra ele no Scooby e fiz resenha pra ele no blog. Vale a pena se você gosta de Nicholas Sparks, mas não entrou pra minha lista de livros favoritos do Nicholas. Mas é um livro bom que eu gostei. Então essas foram as minhas leituras do mês de maio, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Contem pra mim o que vocês leram e se vocês leram alguns desses livros que eu mostrei. E visitem o blog, sigam e me sigam lá no Instagram do blog também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!